difusão. É um movimento de moléculas ou íons seguindo o gradiente de concentração. Isto é, partículas movimentam-se de uma região para outra menos concentrada, até atingirem o estado de equilíbrio. A difusão da água solvente através de uma membrana semipermeável chama-se osmose. Membrana semipermeável é aquela que é permeável ao solvente, mas é impermeável a solutos. Na osmose, a água é passada com maior velocidade do meio menos concentrado para o mais concentrado. Neste vídeo, nós vamos aprender sobre a osmose na célula vegetal. A célula vegetal ela é eucariótica, ou seja, ela possui um núcleo que é delimitado por uma membrana nuclear. Além disso, ela possui uma membrana plasmática e ela possui citoplasma. Essas células vegetais elas formam os tecidos das plantas e elas se diferem das células animais porque elas possuem parede celular, cloroplasto e vacúolo. Como funciona o osmômetro de Pfeffer? Um vaso de barro com paredes dotadas de poros forma uma membrana semipermeável. Enchemos então esse vaso com uma solução X, por exemplo, uma solução de sacarose. Tampamos esse vaso com uma tampa atravessada por um tubo de vidro e mergulhamos esse mesmo vaso em um recipiente contendo água pura. Essa água se movimenta para dentro do vaso com grande velocidade e começa a subir pelo tubo de vidro. Isso acontece porque a pressão de difusão da água fora do vaso é maior que a de dentro. Mas o que é a pressão de difusão? Bem, a pressão de difusão é a tendência que moléculas concentradas em um espaço pequeno tendem a acumular pressão, também conhecida como PD. Enfim, a água que agora se situa dentro do tubo de vidro passa a exercer uma pressão chamada pressão de turgência sobre a solução, o que resulta no aumento da pressão de difusão da água dentro do vaso. Nesse ponto, a PD dentro e fora do vaso é a mesma, o que significa que atingimos o equilíbrio da solução. A célula vegetal pode ser comparada a um osmômetro. Assim, temos membrana semipermeável igual membrana plasmática ou tonoplasto, parede do vaso igual membrana celulósica, parede celular, a solução de sacarose igual ao suco vacular e recipiente com água igual solução do solo. Normalmente, a concentração do suco vacular é maior do que a solução do solo. Isso significa que a pressão de difusão da água dentro da célula é menor que a pressão de difusão no meio externo. Consequentemente, a tendência maior é a água penetrar na célula do que sair. A água penetra no vacúolo da célula e começa a distendê-lo. Consequentemente, surge uma pressão de turgescência sobre a membrana celulósica. Esta, como é dotada de elasticidade, vai distendendo-se, originando uma força contrária à distensão. Essa força será chamada de pressão de turgescência e representada por PT ou M, resistência da membrana. A água penetra na célula por causa da pressão osmótica do suco vacular. Então, a penetração de água no interior da célula vegetal vai depender dessas forças. Pressão osmótica do suco vacular, chamada de PO, que é favorável à entrada de água, e pressão de turgescência, chamada PT, que é contrária à entrada de água. Isso permite dizer que a entrada de água nas células vegetais depende de seu déficit de pressão de difusão, DPD ou SC. Com isso, quando a célula vegetal mergulha em ambiente hipotônico, ela puxa a água para dentro da célula, o que faz com que o vacúolo vai se expandindo, fazendo pressão na parede celular, ou seja, existe mais concentração dentro da célula do que de fora dela. Quando a célula está mais inchada, as células vegetais que estão mais inchadas são chamadas de célula túrgida. Agora, quando a célula vegetal mergulha em ambiente isotônico, a quantidade que entra de água dentro da célula é a mesma quantidade que vai sair da célula, ou seja, a concentração de dentro da célula é igual à concentração de fora dela. Ela não altera o seu volume. E quando as células vegetais não alteram seu volume, são chamadas de célula flácida. E quando a célula vegetal está no meio hipertônico, ela vai perder água para o meio e vai diminuir o seu volume. Ou seja, a concentração no meio é maior do que a concentração interna da célula. E quando isso acontece, isso vai ser chamado de plasmólise. Plasmólise é uma reação, perda de água, diminuição do volume, de uma célula viva imersa em uma solução hipertônica.
Uma solução hipertônica tem muito solvente e pouco soluto, diferente da solução hipotônica, que tem muito soluto e pouco solvente. O processo de plasmólise não mata a célula vegetal. Agora, se a célula for mergulhada em uma solução hipotônica, acontece o fenômeno chamado deplasmólise, onde ela volta a absorver água até voltar ao seu estado original. Contudo, a osmose nada mais é a passagem de solvente, ou seja, de água, do meio hipotônico, com pouca concentração de soluto, para o meio hipertônico, com muita concentração de soluto. A osmose ocorre entre as células que não são cobertas pela cutícula, porque a cutícula impermeável impede o movimento da água. Com isso, nós encerramos o vídeo sobre a osmose na célula vegetal. É isso. Muito obrigada!